Olá, amigos do Portal Guia Tem. As eleições estão chegando e muitas dúvidas surgem sobre o assunto. E hoje nós estamos aqui com o chefe do cartório eleitoral, Adalberto Bledel, que vai falar um pouquinho para nós e nos ajudar a respeito de todas essas dúvidas que surgem. Bom dia, Adalberto. Bom dia, obrigado pela oportunidade de trazendo aos nossos eleitores aqui do município algumas informações acerca desse processo eleitoral que se avizinha, Já estamos próximos, dia 2 de outubro, então, teremos o primeiro turno. E é uma oportunidade de estar trazendo algumas informações, alguns esclarecimentos, para que o nosso eleitorado possa exercer a cidadania de forma pacífica, tranquila e também com informação de qualidade. Adalberto, quantos eleitores tem no município de Abelardo Luz? Olha, hoje só no município de Abelardo Luz nós temos 12.788 eleitores aptos, tá? Mas a zona eleitoral, que é a nossa aqui de Abelardo Luz, é o município sede, ela não é responsável somente por Abelardo Luz. Nós temos jurisdição também sobre o município de Ipuaçu e Ouro Verde, Ipuaçu também hoje conta com um eleitorado significativo de 5.563 eleitores e Ouro Verde hoje com 2.012 eleitores. Eu falo nessa qualidade, nesses números de eleitores aptos, para esse processo eleitoral. Porque nós temos eleitores que estão inscritos, mas não estão aptos a votar, seja por uma condição de suspensão de direitos políticos, enfim, algumas situações que a legislação veda esses eleitores de votar. Então a gente totaliza hoje um pouquinho mais de 20 mil, são 20.363 eleitores aptos em toda a nossa jurisdição, da 71ª Zona Eleitoral de Santa Catarina. E teve algum aumento da eleição passada até essa? Nosso crescimento ele tem sido praticamente nulo, Porque o mesmo fluxo de entrada que nós temos de saída, ou seja, transferências que vêm para cá, novos alistamentos são compensados com saída de eleitores para outro município. Há um crescimento, mas ele não é significativo, ele é praticamente nulo, Ele é muito pequeno. Quando você fala assim também desses aptos a votar, você fala então dessas menores de 16 até 18 anos e dos idosos que de certa idade já não tem mais a obrigatoriedade de voto, mas eles continuam sendo aptos a votar. Isso não... Quando a gente trabalha com essa informação, a gente trabalha com a totalidade de eleitores que têm condição de exercer a cidadania. Importante destacar que a gente tem a gente chama de duas formas de eleitor, que são os eleitores obrigatórios, e os eleitores facultativos, Os eleitores obrigatórios pela nossa Constituição, pela nossa legislação, são aqueles maiores de 18 anos e menores de 70 alfabetizados. Esses são eleitores obrigatórios pelo que determina a legislação. E nós temos eleitores facultativos em 3 modalidades, que são os entre 16 e 18 anos. Nós temos os maiores de 70, é importante, muita gente confunde com 60, mas é acima de 70 anos, também são eleitores facultados, facultativos. E nós temos os eleitores analfabetos, os que não são alfabetizados. Para esse público também, o voto é facultativo. Todos eles estão dentro desse universo, nesse número que eu passei aqui para vocês. Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho das eleições agora desse ano? É um público significativo por tamanho da nossa zona eleitoral, Nós temos uma jurisdição muito grande de extensão territorial, então não poderia ser diferente, O volume de pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo, Somente aqui no cartório de Abelardo Luz. Então a gente fala entre administradores de prédio, mesários, terceirizados, auxiliares da justiça, agentes das forças de segurança. Esse público todo hoje ele é de aproximadamente 350 pessoas que trabalham diretamente conosco. É bastante gente, Isso sem contar, é claro, aquele público indireto, Então a gente também está falando aí de um segundo grau de jurisdição, que seria o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que nos presta o apoio, e ainda o Tribunal Superior Eleitoral. Então, mas hoje diretamente aqui na zona eleitoral são aproximadamente 350 pessoas envolvidas com o processo eleitoral. E nós também recebemos a notícia que houve umas alterações daqui da cidade de lugares de votação. Poderia explicar para nós um pouquinho a respeito disso? Sim, a Justiça Eleitoral ela faz a eleição agora, mas ela não trabalha somente nesse período, Nós temos um ciclo de, a cada 2 anos, estamos fazendo eleição, revezando entre eleição geral e eleição municipal.
Tá? O que faz com que o planejamento ele seja gigantesco, né? Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Acham que só chega o equipamento ali, está pronto e é aquilo, né? Não é, tem todo um planejamento em cima disso, né? Então tem vistorias dentro do planejamento aos locais de votação. Há uma vistoria preliminar, né, no começo do ano, há um estudo sobre análise do perfil do eleitorado, matérias relacionadas a dinheiro, a orçamento. Para você fazer uma eleição você tem custo, eu falei do número aqui já de pessoas que estão trabalhando, né? Equipamentos, logística, e em razão de vários critérios, né? A Justiça Eleitoral tenta equacionar isso, que é competência do juiz eleitoral, da Justiça Eleitoral, decidir formar locais de votação em sessões eleitorais. Né? Então, dentro de um estudo que foi feito ainda no início do ano, né? Dentro de processos administrativos, ou seja, nada foi decidido por acaso, numa canetada, foram feitos relatórios, foram feitos estudos e análises, né? Equacionando todas essas variáveis, decidiu-se por extinção de 2 locais de votação naquela oportunidade, que era a comunidade de Passo das Antas, né? As sessões localizadas naquela comunidade, e do Alegre do Marco, no Wildo Bernardino Goulart. Esses locais eles foram extintos, são lugares próximos à cidade, com via, né, asfaltada, e optou-se por trazê-los ao colégio na área urbana, na Escola Romildo Menegatti. Sim. Então, as sessões que lá estavam, né, que são no Comunidade Passo das Antas, sessão 23 e 47, passam a votar nesse processo eleitoral na Escola Romildo Menegatti, e aquelas que estavam localizadas na Comunidade Alegre do Marco, na Escola Hildo Bernardino Goulart, que são eram as sessões 27, 28 e 48, passam também a votar na Escola Romildo Menegatti. Mas o trabalho não termina ali, com essa vistoria preliminar, com só essa etapa do planejamento. Há feito também, né, uma vistoria prévia e uma vistoria final. Né? E numa dessas vistorias finais, o prédio da Escola Pagliosa, no Rincão Tossi, também apresentou uma inconsistência de infraestrutura relacionada à energia elétrica. Né? Uhum. E em caráter emergencial, a Justiça decidiu por transferir os eleitores da seção 3 e 44, que lá votavam, também em caráter emergencial para essa eleição, né, em primeiro e segundo turno, para também a Escola Romildo Menegatti, que é a escola que tem uma estrutura, né, bem bacana. Maior. E isso, então, esses eleitores são recepcionados, todos eles dessas 3 comunidades, nesse processo eleitoral. Entendi. Na Escola Romildo Menegatti. O horário permanece o mesmo para todos? Não tem diferença, tá? O horário ele é de 8 às 17 horas em todo o território nacional. Tá unificado isso, né? Não tem diferença com relação a essa questão. Importante destacar que já, né, estamos colocando, não sei se estou adiantando, né, mas já estou colocando aqui para vocês, que haverá transporte fornecido gratuitamente sob supervisão da Justiça Eleitoral. Uhum. Inclusive, a gente já fez a divulgação desses roteiros, né, por meio da imprensa, que no Guia Tem também recebeu, né? Então, os eleitores podem acessar a página, né, as redes sociais de vocês e dos outros órgãos de imprensa local, que os roteiros de transporte com horários e itinerários estarão todos lá publicados, tá? Havendo dúvida também pode entrar em contato conosco que a gente passará essas informações. Outra situação que foi bastante comentada nesses dias é a questão do celular, né? Que o TSE proibiu, na verdade já não podia entrar, né? Mas agora houve uma... Então, essa é uma matéria que é importante, acho bacana abrir esse espaço para a gente explicar, né, detalhadamente o que ocorre. Tá? Há muita hoje teoria da conspiração circulando, né, pela internet, principalmente pelos Instagrams, Facebook e mais ainda, né, pelo WhatsApp e pelo Telegram, né, que são grupos hoje de aplicativos de mensagem. Né? O que acontece é que a Justiça não proibiu nada, tá? O que acontece é que a Justiça Eleitoral, por meio do TSE, os tribunais respondem consultas formuladas por partidos políticos, né? E um partido político formulou uma consulta nesse aspecto do celular e o TSE somente se posicionou no sentido de que permanece vigente um dispositivo previsto em lei, tá? Na Lei 9.504 de 97, que é chamada Lei das Eleições. Ela tem um artigo, é uma lei federal, né? Ela tem o artigo 91A, parágrafo único. E esse artigo ele é bem claro, ele é em 2009, ele foi acrescentado pelo Congresso Nacional, ele é bem claro, dizendo que fica vedado portar na cabina de votação, veja, no local onde tem a cabina de votação, para filmar o voto, né? Aparelhos celulares,
câmeras fotográficas ou filmadoras. A lei diz isso, né? E não é de hoje, é do ano 2009, o TSE somente reforçou essa situação. As pessoas criaram uma celeuma, hoje nós temos os documentos em meio digitais e o título ele está em meio digital. Então a gente recomenda que o eleitor faça, né, a instalação do app e-título para votar, que é um app que tem muito serviço lá da Justiça Eleitoral já disponível com um clique. Você tem certidão de quitação, acha local de votação, enfim, consegue consultar seus dados, gerar guia de multa. GPS, né? Você encontra... Exatamente, por GPS você consegue gerar guia de multa se você está pendente, você consegue ver a tua regularidade. Então é um aplicativo excelente, né, com várias instrumentalidades para o eleitor se localizar e também para verificar a sua situação junto ao órgão público. Aí criou essa celeuma, o TSE, a Justiça Eleitoral, ela cria o app e título e depois proíbe de usar na sessão. Não, há que se distinguir entre sessão e cabina de votação. Então, qual que é a nossa orientação? Use o celular, se identifique com o e-título, mas após ser identificado, vai ter uma mesa preparada na sessão, ele vai ter que deixar o aparelho celular nessa mesa para se dirigir à cabina de votação. Por quê? Porque não é permitido, conforme esse dispositivo legal, reforçado pela consulta, né, que o TSE proferiu, a impossibilidade de se fazer a filmagem do processo de votação. E por que isso? Porque há uma previsão constitucional de sigilo de voto. Sim. E quebrar sigilo de voto, inclusive, pode caracterizar crime, né? Tá? E também, por que esse dispositivo existe? Porque é importante pegar o histórico, né? Para que a lei foi criada nesse aspecto? Existia antigamente, né, filmagens de voto para se comprar voto, para se comprovar a venda e compra de voto. Tá? Isso veja que não é de agora, não é para impedir que se mostre fraude, igual as teorias colocam. É para se impedir lá atrás, desde 2009, o processo, né, de compra e venda de voto, que é um crime de corrupção ativa ou passiva eleitoral. Então, em outras palavras, nada mudou. Nada mudou, o processo é o mesmo, já não é de hoje. A gente reforça e pede à população que atenda o comando legal, né, porque é isso que está posto em lei. E também, havendo situações especiais, a Justiça decidirá, né, de criação de tumulto na sessão, nesse aspecto, desobediência, ou de criar tumulto na sessão eleitoral que possa, né, embaraçar os trabalhos dos mesários e dificultar o processo de votação, são tipificados como crimes, são crimes eleitorais. E a Justiça trabalhará, né, de forma rigorosa para que seja cumprida a lei. Adalberto, e também com relação à segurança das eleições, vai haver um reforço de policiais? Ou vamos trabalhar assim com o pessoal dos partidos, denunciando? Como é que vai ser? A gente, dentro do planejamento, tem reuniões e contato direto com as forças de segurança, né? Nós temos expectativa dentro do nosso planejamento, eu não posso entrar em detalhes, que é uma questão interna, né, até por questões estratégicas, né, mas a possibilidade e a previsão de reforços para ações da Justiça Eleitoral pontuais, estratégicas em alguns momentos do processo, né, no dia de votação, e também para algumas ações pontuais que nós vamos fazer no dia e na véspera e no dia. Então, assim, com certeza haverá, né, uma equipe também, um oficial de ligação vindo, né, da regional. Então haverá sim reforço, mas é uma questão interna nossa que a gente daí prefere não colocar porque é um planejamento, né, interno da Justiça Eleitoral. Tá, e com relação às urnas, mesmo modelo de urna, vai ter uma diferenciação nela? Continua a mesma coisa? Então, nós temos o parque de urnas da Justiça Eleitoral, ele conta com vários tipos de modelos de urna, né? Chama o hardware, o software, e o software será o mesmo para todas elas, né? O que muda é o ano de fabricação. Então, a gente tem modelos 2009, 11, 13, 15 e agora as mais modernas 2020, né? As 2020 estarão nos maiores colégios eleitorais, né, nesse processo, até porque ela muda alguma questãozinha de display, de teclas, né? O nosso público aqui em Abelardo Luz, nós recebemos 3 modelos, 2009, 2011 e 2015. Então, as 2011 e 2015, a princípio, estarão rodando nas sessões eleitorais. Nós fizemos um estudo, um planejamento para distribuir essas por sessões, né? Vincular esses dispositivos, né, com anos para sessões específicas, que a gente acredita que os modelos mais novos geralmente são não é que são os mais confiáveis, mas são os modelos que talvez tenham menos dar problema, né? Sim. Então a gente até por uma questão de logística, né, não tem que ficar fazendo substituição de equipamento, porque é um computador, né? Então a gente já fez um estudo e a gente distribuirá as 2011 e 2015 entre as sessões
E as 2009 nós temos de reserva, caso seja necessário fazer uma substituição, né? Então as urnas já estão preparadas, já passaram por 3 audiências públicas previstas em lei, onde foram convidados, né, os partidos, candidatos, por meio de edital, Ministério Público, OAB, enfim, né, os órgãos previstos em lei. A gente fez o convite, fez a publicação de edital nesse aspecto. As urnas já foram configuradas, já foram lacradas, já foram revisadas, né? E agora estão prontas já para separação por roteiro, para distribuição no próximo sábado. Tá bom, e no dia da eleição, Adalberto, o que pode, o que não pode, sabe? O pessoal tá falando, não pode ir com camiseta de tal cor, não pode isso. Explica para nós aí o que tá sendo, o que é real e o que é fake news. Ontem até saiu uma notícia de se fechar a sessão e proibição. Não há nada da justiça nesse aspecto, tá? O que a gente coloca, que a legislação prevê, né, que é possível a manifestação individual e silenciosa do eleitor, por meio do uso de dístico, broche, adesivo, né? Então isso é permitido. Você pode usar um adesivo do seu candidato, né? Não tem sentido, né? Tá? Agora, desde que essa manifestação seja individual, né? Então, assim, aglomerar as pessoas padronizando vestimenta ou, né, com manifestação verbal, por meio de sonoros, isso a legislação já não permite. Isso é uma lei antiga já. E isso não é uma criação, nem está previsto em legislação, tá? Agora, cada caso, se a gente receber as denúncias ou se vier algo assim, será decidido pela autoridade judicial. Claro que a gente verá no plano fático, né? De fato, no ato que ocorre, tá? Mas o eleitor pode ficar tranquilo que a sua garantia prevista em lei de manifestação individual e silenciosa será garantida, né? Isso também a gente não tem nenhuma previsão de penalidade com relação a isso. Mas é importante a gente verificar que isso também não é, né, um livre-arbítrio, uma livre... para que o eleitor possa começar a aglomerar com o mesmo número de candidato, camiseta ou algo assim, que isso também já passa a ser aglomeração de eleitores, né? E aí, nesse aspecto, não é permitido. Então, é uma questão muito sensível, uma linha muito tênue, né? O que a gente recomenda? Que o eleitor observe piamente o que está na legislação, que é essa manifestação individual e silenciosa. Lembrando que outras modalidades de propaganda no dia, distribuir material gráfico, fazer publicação por meios de internet, isso é vedado pela lei. Inclusive lá no artigo 39 dessa mesma lei das eleições, né? No seu parágrafo 5º, elas são tipificadas como crime. Então, né, boca de urna, distribuição de material de santinho, a fixação de placas, essas coisas, não está permitida. A reservação de carro no dia, são modalidades de propaganda, e propaganda das 0 hora até as 24 horas do dia da eleição, ela não é permitida. Mas a manifestação individual e silenciosa, dessa forma que eu coloquei para vocês, será liberada. Não tem problema nenhum. A lei garante isso. E havendo isso, esse tipo de crime eleitoral, que são essas manifestações em grupos e tal, como é que faz essas denúncias? Onde que a pessoa que identificar isso faz esse... O que há é que a justiça é um órgão de julgamento, né? A gente não tem nem essa atribuição constitucional de fazer, né? A gente cumpre, a gente recebe as notícias, a gente repassa isso para os órgãos constituídos para tanto, que são as forças de segurança, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, né? E também o Ministério Público. Então a gente recomenda que, havendo algo assim, no primeiro momento se procurem esses órgãos, né? O Ministério Público tem uma página específica para isso, né? Que é o https://mpsc.mp.br /ouvidoria/cadastro de manifestações com cões no final. Esse é o caminho para fazer essas denúncias e deixar registrado, que esses órgãos são os que tomarão medidas relacionadas aos crimes eleitorais. Agora, chegando algo em flagrante, né, provavelmente a justiça, tendo ali o contato direto junto com as unidades de segurança, será tomada as providências, né, de plano para que possamos resolver a situação de fato, né?
quanto tempo tu acha que o resultado para Abelardo Luz já vai estar disponível da votação? Assim, nós temos um planejamento, né, uma logística de coleta dos materiais que foram produzidos em sessão, e nós trabalhamos com a expectativa sempre aqui, dentro da nossa logística, do tamanho da nossa jurisdição, de que os trabalhos estejam encerrados, né, nossa atribuição direta aqui no cartório de Abelardo Luz, até às 18h30. Isso é uma previsão dentro da logística, a gente já tem montada, um roteiro todo que a gente tem traçado, né, de coleta de materiais das sessões que foram produzidos, né, durante o processo de votação, com encerramento às 18h30. Mas é importante destacar que desde o ano 2020, a totalização já não é feita mais pelos regionais, ela é feita concentrada num computador do TSE, tá? E nós dependemos do fluxo de devolução dessas informações por lá. No ano 2020 é público, né, de que houve um atraso, né, por meio do computador servidor, que é o subcomputador do TSE que faz o cálculo, né, porque a gente já fala em apuração, a própria urna eletrônica faz a apuração na sessão. Elas pedem um boletim de urna, aquilo é a apuração. Tá? E o que se faz depois é totalizar todas essas urnas. Então a gente pega e vai totalizando isso, né? Sim. Totaliza essas parciais, né? E essa totalização depende desse retorno, né? Então a gente faz o envio desse arquivo digital depois, e esse arquivo trafega por uma rede fechada, Justiça Eleitoral, e ele há um retorno para o cartório aqui de Abelardo Luz, para o cartório de outras cidades. E então nós dependemos, né, isso já não está mais só nas nossas mãos, desse retorno. Mas na nossa expectativa é 18h30, né? E vamos trabalhar dentro dessa expectativa de concluir o nosso trabalho só aguardando o retorno do TSE, né, com as informações oficiais, né, da totalização. Então, Adalberto, só explica para nós então como é que é o processo, desde o encerramento da urna, como é que faz a totalização no geral. Explica para nós como é que funciona. Certo. Então, a partir das 17 horas, né, a urna só está programada para se encerrar a partir desse horário, né? O mesário vai digitar, não havendo mais ninguém para votar na sessão eleitoral, um código de encerramento. A urna, então, ela fará a apuração já dos votos ali depositados, e aí, quando ela já fizer essa apuração, que é automática, né, por ela vai contabilizar os votos, ela vai imprimir um boletim, que é um boletim de urna. Essa primeira via, ela é afixada, então, na porta, né? Para que todos já tenham ciência do resultado e possam conferir esses dados depois com o que nós vamos encaminhar para a junta por meio edital para a totalização. Então, os materiais de sessão estão todos acondicionados no envelope de segurança, encaminhados para a junta, para o juiz eleitoral. O juiz eleitoral vai ler esses documentos e vai autorizar a transmissão do pendrive, né, com os dados digitais, que a urna, depois de emitir esses documentos, ela faz a gravação, né, num pendrive digital. E a vez está tudo ok, é feito um envio por uma rede fechada ao servidor, né, do TSE, que fará a soma de todas essas parciais, né, de cada uma urna apurada nas sessões de todo o Brasil. Então é rápido. É rápido, né? É rápido. A gente procura, espero que seja, mas ao mesmo tempo a gente está falando de quase 500 mil, né, de sessões eleitorais espalhadas por todo o território nacional. Então veja que pode ser que aconteça essa questão do horário, né? Que está todo mundo indo por um caminho só, que é um computador sediado lá em Brasília. Roberto, então, vamos abrir um espaço agora para as suas considerações finais, que você gostaria de explicar para o pessoal alguma coisa que não foi falada aqui. Agradeço, né? Acho que duas questões que são importantes a gente trazer para o eleitor. Primeiro, que essa eleição ela voltará a ser feita por dedicação, o eleitor será dedicado pela identificação biométrica, né? Então, a gente pede que o eleitor tenha calma, a leitura será das digitais, das pinças, né? A gente chama dos polegares e indicadores, e não basta colocar o dedo lá e já tirar. Ele tem que colocar o dedo, esperar o terminal fazer a leitura dessa digital. Ele tem um tempo para processar essa informação e fazer a validação, né? Porque nós já temos essas digitais coletadas, ele só vai fazer a autenticidade dela, tá? Isso por quê? Para evitar, né? A gente até faz a leitura das pinças, né? Para evitar que tenha que ler os 4 dedos e, enfim, atrasar o processo de identificação. Então é a primeira questão que a gente coloca. Uma outra questão que surge, não tenho biometria, então vou ser impedido de votar? Não. Tá? Quem não tem biometria votará desde que esteja apto a votar. Não será somente a ausência de biometria que impedirá o eleitor de votar. Entendi. Por quê? Porque na nossa zona eleitoral ainda não há obrigatoriedade, principalmente em Abelardo Luz e Ipuaçu, da coleta de dados biométricos. Embora a gente tenha hoje um percentual alto, né, de 75% do eleitorado já com dados biométricos coletados,
O fato é que ainda nós temos um contingente, né, de 1/4 que não coletaram. Então essas pessoas serão impedidas? Não, somente pela biometria não. Se tiver algum impedimento de votar é por uma outra situação. E terceiro, né, que muitos podem chegar à sessão eleitoral e ter a identificação biométrica lá e questionar. Eu não fui à Justiça Eleitoral e meus dados estão aqui, minhas digitais, a minha foto, quem que fez isso? É porque há convênios estabelecidos entre a Justiça Eleitoral e outros órgãos, né? Detran, a Polícia Civil, pelo IGP, que faz a carteira de identidade. Então foram importados dados, isso é previsto em norma, em convênio, na lei, né, desses outros órgãos para que a gente valide essas informações da biometria. Então o eleitor pode ficar tranquilo que os dados que estarão lá foram importados de outro órgão que ele já coletou esses dados biométricos. Então são essas questões com relação à biometria que eu gostaria de pedir, né, para que o eleitor tenha ciência disso, né. E por fim, né, falar da ordem de votação, que é algo importantíssimo, né? E o eleitor se pede muito, porque são 5 cargos em disputa, é uma eleição grande. Nós temos 5 cargos, né, concorrendo para esse processo eleitoral. E nós gostaríamos de pedir ao eleitor que já leve anotado, né, de casa, no seu lembrete, né, os candidatos que ele prefere votar. Porque é muito número para ele digitar, né? Possível na ordem de votação. Isso, né? Que a gente pede que observe estritamente a ordem de votação. Né? Por quê? Porque é importantíssimo, né, digitar o número que ele vai votar para aquele cargo que a tela está apontando para ele. Porque aí depois o eleitor digita o número de cargos, inverte a ordem de votação e alega que não aparece a foto. E realmente não vai aparecer foto se ele está votando para o cargo errado. Então ele tem que observar estritamente aquilo que a tela coloca para ele. Né? Nesse aspecto nós teremos na primeira ordem de votação, que aparecerá na tela com 4 números ali para ele digitar, né? 4 campos para ele digitar. Será para deputado federal, e aí ele vai votar, vai apertar o confirma, vai aparecer, daí vai liberar para deputado estadual, daí com 5 números, então vai preencher os 5 números, vai confirmar. A terceira será para senador, com 3 números, vai colocar os 3 números, vai apertar o confirma. Depois para governador e vice, com 2 números por quarto, né? E por fim, presidente e vice-presidente da República, também com 2 números. Então essa é a ordem correta, né, de votação, e a gente pede encarecidamente para o eleitor que observe o que a tela pede, né, qual que é o cargo que está sendo, né, mostrado ali para ele votar, e observe aonde, né, está escrito governador, presidente, então que ele observe. Está na tela, essas informações estarão lá, né. Que ele tenha paciência de ler bem com calma para depois não alegar, né, que não está aparecendo, porque está lá, nós já fizemos os testes, né, nas audiências, estará lá com certeza, né, os candidatos. Ok. Adalberto, então, muito obrigado por todas essas informações que você passou para nós hoje aqui. E a gente gostaria de encerrar essa entrevista das eleições 2022 e dia 2 de outubro, compareçam às urnas, vote com consciência e vamos para frente. Obrigado, pessoal.